Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Luanara. Sou mãe de 5 filhos, né? 4 meninos e um baby na minha barriga que eu ainda não sei se é um menino ou se é uma menina. Mas eu já vim compartilhar com vocês sobre um assunto que eu sinto que tem assim. Tá sendo. Tá vindo muito no meu coração, sabe? Então eu gosto de compartilhar porque eu sempre. Acredito que sempre tenha alguém passando por isso e que precisa também de apoio. E como muitas mães me procuram para falar sobre isso, então eu acho que é bem importante esse vídeo, tá? Bom, vou contar um pouquinho para vocês de como foi o dia em que eu deixei os meus filhos em São Paulo. Para quem não conhece a história, 2 dos meus filhos moram em São Paulo com o pai e a madrasta. Bom, já fazem 4 anos que eles moram lá. Aproximadamente uns 4 anos, né? E eu lembro perfeitamente de todos os detalhes, de tudo que eu senti, de tudo que eu vivi naquela época. Agora, com o passar dos anos, com tudo que aconteceu de novo na minha vida, eu consigo lidar muito melhor do que antes, lógico, né? Com essa situação. Eu lembro do olhar do meu filho quando ele ficou lá na casa da avó, né? O olharzinho dele assim de tá bom, mamãe, tudo bem. Ele foi muito corajoso, o meu filho mais velho. E eu dei tchau assim pra ele e ele, tá bom, mamãe, tchau. E ele ficou super bem. Assim, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei impressionada com a forma que ele lidou naquele momento. Eu sempre achei assim que meu filho mais velho, ele tem uma ligação muito forte com o pai dele e que o tempo que ele ficou longe do pai parecia que não tinha existido. Parece que ele só foi até ali e já voltou. Já o mais novo, né? O irmãozinho mais novo lá, ele ficou dormindo, né? Quando eu fui embora. E aqui, assim, claro que seria muito mais difícil pro mais novo me ver rindo, né? Porque ele ia chorar e ele ia sentir mais, né? Afinal, ele já estava acostumado só comigo, né? Não com o pai e a família, né? Então, foi uma viagem super longa, porque foi de São Paulo, né, até o Rio Grande do Sul para mim voltar. Eu percebi muitas coisas diferentes na viagem, porque a forma como as pessoas me olhavam parecia que agora eu existia porque eu não tinha filhos. E a forma como as pessoas falavam comigo, a forma como as pessoas me tratavam era muito diferente. Eu me sentia viva, porque antes as pessoas mal me olhavam nos olhos. Quando eu estava com 2 crianças e por muitas situações que eu precisava de ajuda, as pessoas passavam fingindo que eu não existia. Quando eu cheguei em casa, depois daquela viagem longa, eu desmamei o meu filho mais novo lá em São Paulo, né? Pra poder voltar e ser tudo tranquilo, de certa forma. Mas eu cheguei no Rio Grande do Sul com os peitos, as mamas cheias de leite, assim, totalmente empedradas. Muito leite, muito leite. Aí eu cheguei no apartamento que eu tava morando com as crianças. De cara eu senti o cheirinho deles no ar. E aí é que foi difícil. Esse momento é que foi muito difícil. Aí o que eu fiz? Eu comi, tomei um banho e fui dormir. Eu tava muito cansada e minhas mamas estavam muito doloridas, né? Então eu tirei um pouco do leite, comi, tomei banho e fui dormir. Aproveitei para conseguir descansar um pouco, né? Aí os dias que foram passando, eu não falei com ninguém, eu fiquei sozinha. Eu não falei com a minha família, não conversei com a minha mãe, não conversei com ninguém. Porque o que acontece? A minha mãe já sabia que os meninos tinham ficado em São Paulo, ela soube na volta, na viagem que eu tava voltando, eu contei pra ela que os meninos tinham ficado, né? E ela, até então ninguém sabia que eles iam ficar em São Paulo.
Então foi um julgamento assim tremendo. A minha mãe, ela queria me bater. Então eu não falei com ela. Eu fiquei um tempo sem conversar com ela, porque eu sabia que se eu aparecesse na frente dela, capaz dela me estrangular mesmo. Então, fiquei sem conversar, sabe? Fiquei aquele momento comigo mesma. E foi tremendamente difícil. Foi muito difícil. Eu acho que hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria conversado com alguém, com uma amiga, eu teria desabafado, porque aquele momento foi tão difícil de atravessar sozinha. E eu acho que às vezes assim, quanto mais sozinha a gente fica, dependendo do momento, é muito difícil. Foi muito difícil engolir aquela dor sozinha. Aí o que acontece? No momento em que eu voltei para o Rio Grande do Sul para desfazer onde eu estava morando, né? Pra fazer a mudança, tirar as coisas de lá, os móveis de lá. Porque eu ia retornar para São Paulo, enfim. Teve ali todo um projeto que no fim não se realizou, né? Então, eu lembro do dia que eu fui arrumar as roupinhas. Não demorou muito, né? Naquela mesma semana, inclusive, eu fui organizar as roupas das crianças. Porque as roupas que eu levei para São Paulo eram roupas de calor. Então, ficou todas as roupas de inverno ficaram. Né? Eu levei só o que eles realmente usavam e não pude levar muita coisa também, né? Então, as que ficaram eu doei pro meu sobrinho, eu doei, né, para outras crianças, porque os meninos não iriam usar. Lá em São Paulo eles não iriam usar aquelas mesmas roupas de frio que a gente usa aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então eu separei, fui lá pegar as roupas, eu lembro até hoje, cada lágrima que eu derramei, cada dor que eu senti de poder sentir o cheiro dos meus filhos naquelas roupas, de pegar aquelas roupas e saber que eles não estavam mais ali comigo. Que a gente não tava dormindo mais junto, porque nós três dormíamos junto. Que a gente não tinha mais os nossos momentos juntos. E aquilo doeu. E todo aquele momento eu passei sozinha. Eu não tive apoio de ninguém. Então foi uma fase muito dolorosa e eu lembro de todos os detalhes, né? Que eu espero assim que um dia, quando os meus filhos sejam adultos e compreendam melhor, né, a vida, compreendam melhor as situações e poder contar para eles, né, os detalhes, o que aconteceu, como foi, porque eles com certeza vão querer saber também. Passado disso, eu organizei as minhas coisas. Eu lembro dos primeiros dias que eles ficaram em São Paulo, né? Do quanto o mais novo chorava, porque ele queria leite, ele queria a mãe, né? E assim, eu lembro da primeira vez que ele andou, as primeiras palavras, todas as primeiras, o primeiro aniversário, as primeiras coisas do meu segundo filho, que eu não pude estar presente. Eu não estava lá, né? No início dessa mudança que as crianças foram morar em São Paulo, eu ia para São Paulo a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu viajava para lá. Às vezes eu ficava um mês lá com eles, aproveitava muito, né? Mas a questão do menor, ele se apegou, né? A família lá, porque era a família que ele foi criado, né? Então, toda vez que eu chegava lá, era um desafio, porque ele não ficava comigo, assim, ele não reconhecia muito, né? E aí, conforme ia passando os dias que a gente ia criando o nosso laço, tava na hora de eu voltar. Então, foram momentos bem difíceis, foram momentos muito dolorosos, né? Que a gente viveu. Aí, mais velho, foi criando a rotina dele com o pai, e ele teve, assim, digamos, uma maior facilidade para lidar, né? Porque ele já era maiorzinho, quando ele foi para lá, no dia seguinte ele completou 3 anos de idade. Então ele já tinha ali uma fase mais
compreendia melhor, né? E o menorzinho, ele foi pra lá com 10 meses de idade, então ele era um bebê, né? Então foi uma fase bem delicada. Foi uma fase muito difícil. A minha família, todos me julgaram. Eu fiquei assim um tempão sem falar com alguns dos meus familiares, porque eles não aceitavam, né, que os meninos tivessem ido morar em São Paulo. Pra quem não sabe também, meu principal motivo, meu maior motivo pelos quais os meninos foram morar em São Paulo é que eu não tinha condições de sustentar eles. Eu cheguei numa fase que eu não tinha. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajuda. Minha família não me ajuda. Eles não foram na minha casa ficar com os meus filhos 1 hora para mim fazer uma entrevista de emprego, né? Eles não foram. Ninguém me ajudou, ninguém me apoiou. E como que eu ia fazer? Como que eu ia dar a volta, né? Como que eu ia trabalhar? Eu não conseguia ir numa entrevista de emprego. Na única entrevista que eu consegui, eles iam me contratar, mas quando eles souberam que eu sou mãe, eles disseram que não. Eu achei aquilo ridículo demais. Quando eu fui morar com os meus filhos, eu me mudei e nós moramos 3 meses. Nós três, né? E as economias que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, deu pra gente ficar lá nesse tempo. Mas não tava mais dando, né? Então, porque são muitos gastos. É aluguel, comida, água, luz, as fraldas, porque os dois usavam fraldas. Então era muita coisa, era leite, enfim, né? Eu não tava dando conta e o meu maior medo é que faltasse as coisas pra eles, né? Que a gente passasse fome. Era o meu maior medo, né? Então eu conversei com o pai deles e decidimos que eles fossem pra São Paulo, né? Os planos eram de eu ir morar pra São Paulo, até mesmo quando eu conheci o meu atual companheiro, né? O meu marido. Nossos planos eram de nós dois nos mudarmos para São Paulo. E hoje moramos aqui em Nova no Rio Grande do Sul, porque foi Deus que quis assim. Então, somos muito gratos também por essa vida que a gente tem hoje, pela experiência que eu passei, por tudo que aconteceu, porque aconteceu da forma que precisou acontecer, né? Foi muito difícil enfrentar todos os medos que eu enfrentei. A sociedade, ela julga, ela condena muito uma mulher que é mãe solteira. A mulher que tem um marido é vista totalmente de outra forma, é tratada totalmente de outra forma. Aí a mulher que é mãe solteira é cruelmente condenada. Eu acho que seria isso uma definição do que a sociedade faz. Né? Eu sofro muito julgamento das pessoas. Eu sofro muitas coisas que, assim, eu nunca imaginei que existia um mundo assim, né? Pra mim, foi muito fortalecedor passar por tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era. Eu pude conhecer essa realidade de muitas mães, né? E de hoje também ser mais solidária, né? Hoje poder entender melhor o sentimento das mães, porque cada situação é cada situação é única, não tem como você medir através da sua régua, né? Porque a sua realidade é diferente da minha realidade é diferente da outra, né? E poder compartilhar hoje, que até, deixa eu lembrar, acho que era semana passada, assim, que me veio muito forte essas lembranças de quando os meninos, eles foram morar em São Paulo, porque assim, eu comecei a sentir tudo. O dia, que como foi, a viagem, quando eu voltei, o que eu senti, o quanto eu chorei, o quanto aquilo causou na minha vida, o tanto de dor que eu senti. E assim, de ter uma breve reflexão do que tudo que eu senti depois, de todo o tempo. Eu lembro que eu fiquei 2 anos sem ver os meus filhos,
quando teve a pandemia, aí o meu terceiro filho nasceu, o quanto aquilo tava me matando, eu tava morrendo de saudade, assim, mas eu tava morrendo. Aí quando eu vi eles, quando a gente pôde, que eu pude visitar eles, aquilo pra mim foi um santo remédio. Nada melhor do que um abraço de filho cura tudo, né? E eu gosto muito de compartilhar sobre esses assuntos porque existem muitas mães que vivem isso, né? E assim, quando, por exemplo, os meus filhos foram morar com o pai, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, eu tive essa chance de deixar os meus filhos em segurança. Saber que os meus filhos estão bem, que eles estão saudáveis, que eles têm o que eles precisam ter, que eles são amados, que eles têm assim uma avó que ela é ótima. Eu acho que é uma definição maravilhosa de ser uma avó. Porque ela nunca disse não, eu não vou cuidar. Ela nunca abriu mão de cuidar deles. Ela sempre cuidou muito bem dos meus filhos, sempre. Então eu sempre confiei nela. E graças a Deus eu tive essa bênção na minha vida de que eu não pude cuidar dos meus filhos, eu não pude sustentar eles. Porque naquela época a vida, tudo foi muito cruel e eu não consegui, né? O que eu consegui foi dar o melhor para os meus filhos e garantir que eles ficassem bem. Então, hoje eu me sinto uma mãe vitoriosa, porque é muito difícil ter essa atitude que eu tive. É muito difícil a gente fazer isso. Porque eu era uma mãe que eu nunca imaginei que os meus filhos ficariam um dia sequer longe de mim. Não passava pela minha cabeça isso. Eu nem deixava meu filho dormir na casa dos avós, porque não ficava longe de mim. Eu sabia o que meu filho comia. Eu que fazia tudo pro meu filho quando eu tinha um filho só, né? Então na minha mente não existia a possibilidade de um dia eu ficar longe dele. E depois que eu me deparei com essa experiência, que eles moram à distância, uma distância grande de mim, e que aí eu fui aprendendo que eu posso não estar presente fisicamente, mas eu tô lá. Em todos os momentos, eu tô lá. Graças, né, a essa tecnologia de hoje, eu posso conversar com eles através de vídeos, a gente troca vídeos. É mais fácil a gente conversar, né, à distância. Mas, mesmo assim, é uma experiência dolorosa, né? Porque agora eu tenho mais 2 filhos meninos, que aqui é o Sol e o Luiz Antônio. Eles têm diferença de 2 anos de idade, como aqui eu e o Eluar. Agora, né, que eu tô grávida do meu 5º filho. Eu tô de 5 meses, né? E eu percebo assim que o dia a dia é um presente muito grande. De poder olhar pro rostinho assim do meu filho, poder abraçar ele, poder beijar ele, poder dormir do lado dele. E uma das coisas mais difíceis é que eu não tô pertinho dos meus filhos que estão lá em São Paulo, que eu não posso abraçar eles a hora que eu quero, que eu não posso dormir com eles, que eu não posso sentir o cheirinho deles. Mas que tudo na vida da gente tem um propósito maior. Tem um significado grande
nada é por acaso, né? Hoje eu sei as pessoas que eu posso realmente contar, que muitas vezes não são da nossa família. Agora a gente criou muito aqui em casa, né? O nosso... Quando a gente fala família, somos nós, né? Eu, meu marido e as crianças. Porque nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos parentes se tornaram parentes mesmo. Porque nos deparamos com N situações que a gente implorou por ajuda, né, dos nossos familiares, e a gente recebeu não, viraram as costas para nós, né? Então, a gente aprendeu que a gente se agarra um no outro, né? E que a vida é fantástica, né? Embora as situações nos fazem crescer, né? E compartilhar esse vídeo hoje também é uma forma de um agradecimento, porque vencemos o caminho, né? Foi difícil. Tem momentos que é muito triste, tem momentos que eu choro muito, mas é um dia de cada vez, né? E assim, às vezes bate aquele desespero, aquele sentimento de culpa, mas eu fiz o melhor para eles. E eu me sinto muito vitoriosa por isso, porque eu deixei eles bem. Eu não deixei eles em situações piores do que das que eu tava, né? E nem em condições de maus tratos e perigo. Eles estão super bem. Isso alimenta a minha alma, né? Então eu fico imensamente feliz por isso, né? E as pessoas que me acompanham, muitas pessoas também vão me perguntar nas redes sociais, né, principalmente, sobre como assim os meus filhos moram longe, e muitas pessoas não entendem porque elas não conhecem a história, né? Então, volta e meia eu faço um vídeo e trago aqui pra vocês contando um pouquinho sobre essa experiência, contando como tá hoje, né? Porque quem viu o vídeo lá, um vídeo mais antigo, não sabe ainda como é que tá, né? Mas graças a Deus tá tudo bem. E eu espero, assim, de coração que as mães que estejam vendo esse vídeo, que elas possam se sentir amparadas. E que mesmo que esteja se aproximando o momento de você ter que tomar uma decisão dessa, que você se sinta bem. Que você saiba que é o melhor que você está fazendo para os seus filhos. E que não importa o que os outros vão achar, o que até a sua família vai dizer, não vai importar. O importante é que as crianças estão bem. Esse é o mais importante, né? Porque tudo passa. E a gente vai se fortalecendo cada dia mais. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam estar se sentindo melhores do que quando vocês abriram esse vídeo. Tá bom, gente? Até mais!